as pessoas que aqui se reúnem em torno do Teu nome. Dedicamos ao Senhor a nossa vida e que cada coração seja cativado pela Tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Os irmãos dizem amém. Vamos então para o tema de hoje que nós temos aqui. O tema de hoje: conhecendo o coração paterno de Deus. Repitam comigo: conhecendo o coração paterno de Deus. Amém? Nós dizemos que Deus, como Deus, Ele é Deus de toda a raça humana. Deus, como Deus, qualquer ser humano pode tê-lo ou chamá-lo de Deus, mas somente aqueles que são os seus filhos têm o privilégio de chamá-lo de Pai. Amém? Porque nós sabemos pela palavra de Deus que nem todo ser humano é filho de Deus, mas todos são criaturas de Deus. E para se tornar filho de Deus é através do novo nascimento, como diz João capítulo 1 versículo 12, diz: todos os que creem no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então quando a pessoa experimenta o novo nascimento, então torna-se filha de Deus. E quando alguém se torna filho de Deus, aí então agora precisa conhecer o coração paterno de quem? De Deus. E nós vamos entender hoje em Lucas capítulo 15, nós vamos falar um pouco inicialmente sobre as duas parábolas, sobre a parábola da moeda perdida e sobre a parábola da ovelha também perdida. E depois nós vamos entrar na parábola do filho pródigo e vamos analisar e estudar todas as circunstâncias naquela parábola do filho pródigo. E eu quero pedir que você conecte bastante o seu coração para não se distrair e não perder, porque é toda uma montagem do que nós vamos ver. Por isso que eu coloquei em Lucas capítulo 15 todo o capítulo, porque nós precisamos entender o texto e o contexto aonde essa parábola foi inserida. Amém, queridos? E essa parábola do filho pródigo, embora o título dela seja a parábola do filho pródigo, nós precisamos entender que esse título não faz parte da Escritura Sagrada. O título foi um acréscimo pela aquele tradutor, por quem traduziu a Bíblia, não por quem escreveu a Bíblia, que foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Agora, os títulos que são dados, aí foi a divisão para poder as pessoas entenderem melhor por assunto. Por isso então que esse nome, a parábola do filho pródigo, não é o sentido, digamos assim, que Jesus quis falar e revelar a natureza do filho, mas ele quis muito mais revelar a natureza do coração de quem? Do Pai. E nós vamos entender muito bem todo esse contexto. Então Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante, nós temos aqui dizendo: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus o que? Ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até faz o que, irmãos? Come com eles. Aí Jesus então conta a primeira parábola. Agora olhem para cá. Vamos entender esse contexto aqui, de que Jesus então ele vai contar essa parábola, essas três parábolas, como se ele estivesse se explicando para esses fariseus, os fariseus que eram os estudiosos da lei, e para essa outra classe de cobradores de impostos e outros pecadores. Todos eram judeus,
Mas entenda que nesse grupo de judeus aqui, tinha essa elite, digamos assim, essa elite, que eram os fariseus mais estudiosos da lei, e tinha os cobradores de imposto, que era odiado pelos próprios judeus, porque eles exploravam os seus irmãos na cobrança de imposto, e tinha outros pecadores, ou seja, pessoas que já eram taxados como pecadores, mas a Bíblia não diz claramente qual eram os seus pecados que eles faziam, mas a Bíblia diz que eles, por serem pecadores, eles eram sempre vistos como alguém que não poderia se aproximar de quem? De Deus, que não tinha acesso a Deus, porque eles eram pecadores. E Jesus então ele vem como o enviado de Deus, e em muitas situações Jesus foi visto no meio de quem? No meio deles. Então eles estavam acusando Jesus: como é que você diz que você é um santo homem de Deus, mas você vive junto com pecadores? Por que você vive então com pecadores? Por sua vez, os pecadores também estavam se achando privilegiados, já que os fariseus não davam atenção para eles. Eles agora estavam encontrando alguém que poderia se importar com eles e falar algo da parte de Deus para eles. Então eles, de um certo modo, eles estavam sempre querendo ouvir Jesus, porque Jesus dava acesso para eles. Por isso eles queriam ouvir Jesus. Jesus então ele conta a primeira parábola, e ele fala sobre a parábola de uma mulher que tinha 10 moedas de prata, e que essa mulher perde uma moeda dentro da sua casa, e ela então entra em crise. Ela começa a varrer a sua casa, a vasculhar cada canto da sua casa incansavelmente, até que ela encontra esta moeda perdida, que uma moeda de prata naquela época tinha muito valor. Imaginem que quando Jesus estava falando então dessa mulher, falando então da determinação dela em encontrar essa moeda, talvez para os fariseus e para esses publicanos, para esses cobradores de impostos, diziam assim: faz sentido realmente. Ainda mais eles que cobravam impostos, não deixavam passar nada, eles não perdiam absolutamente nada. Então Jesus começou a falar essa parábola para ganhar a atenção de quem? Deles, já tensionando chegar um pouco mais na frente e moer todos eles com a parábola do filho pródigo. Aí Jesus então conta essa parábola, e eles dizem: realmente essa mulher fez algo certo. Imagine que eles ficaram pensando: sim, quem não faria isso? Quem não iria de fato procurar uma moeda perdida, sendo algo de grande valor? Quem aqui, se perdesse algo de grande valor, não ia procurar? Procuraria ou não? Uma aliança, um anel. Fala aliança que os irmãos já lembram de quê, né? Uma aliança, um anel, um relógio, o celular, não é? Quando você perde uma coisa assim de grande valor, já fica naquela crise, não é? A carteira com os documentos, com o dinheiro, com o cartão de crédito, já é aquele desespero. E você então vai para procurar: encontrei, que bom que você encontrou. E Jesus então ele fecha essa parábola, agora trazendo uma lição espiritual, e ele diz bem assim: quando ele fala sobre a dracma, aí ele diz bem assim: veja bem, versículo 10: da mesma forma, a alegria onde? Na presença de Deus, dos anjos, quando um único pecador, o quê? Se arrepende. Eu acredito que esses fariseus disseram bem assim: então ele quer falar algo aqui além dessa parábola. E Jesus então conta a parábola da ovelha perdida,
de um homem que tinha 99 ovelhas e deixa essas 99 para ir atrás de uma outra que havia o quê? Se perdido. Por que ele usou essa parábola da ovelha perdida? Porque naquela época era muito comum os pais de famílias criarem o quê? Ovelhas. E quando ele diz que esse homem deixou as 99 e foi buscar uma, eu acredito que esses homens, os pecadores e os fariseus, também pensaram bem assim: realmente faz sentido, é louvável você realmente fazer todo o esforço para ganhar, para buscar uma ovelha que estava o quê? Perdida. E Jesus termina essa parábola também da ovelha perdida, colocando um fundo espiritual, quando ele diz bem assim: da mesma forma, no versículo 7, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então as duas parábolas terminam com ele fazendo a relação entre alguém que está distante de Deus por ser pecador e a alegria que há no céu quando esse pecador faz o quê? Se arrepende, quando esse pecador se volta para quem? Para Deus. E agora ele vai entrar então nessa terceira parábola, que essa terceira parábola agora reflete exatamente o coração paterno de Deus. E antes de entrar nessa parábola do filho pródigo, eu quero que vocês entendam uma coisa: naquela época não era algo normal nem comum alguém imaginar ou entender que Deus era o Pai, porque em todo o Velho Testamento não há nenhum registro na Bíblia de Deus se apresentando para alguém como seu Pai. Deus não se apresentou como Pai para Abraão, Deus não se apresentou como Pai para Moisés, não se apresentou como Pai para Davi. Ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, mas não como Pai. Então Jesus foi quem teve o privilégio de vir revelar o coração paterno de quem? De Deus. E aos poucos, de uma maneira gradativa, Jesus, em seus ensinos, em algumas situações, ele foi revelando o coração paterno de quem? De Deus. Em João capítulo 14, Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creia pelo menos por causa das mesmas obras. Então Jesus, ele veio para revelar o caráter, a natureza e o coração paterno de quem? De Deus. Por duas vezes ouviu-se dizer a respeito de Jesus, quando ele se batizou, abriu os céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em Mateus 17, na transfiguração, quando Jesus ele é transfigurado naquele monte, ouve-se também uma voz e disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. E em poucas vezes Jesus ele se apresentou como filho de Deus de uma maneira pública. Quando ele revelava o coração de Deus, ou quando se revelava como filho de Deus, era mais no meio íntimo de alguns dos seus discípulos. Porque se ele falasse abertamente para todo mundo: eu sou o filho de Deus, ele poderia ser até apedrejado. Eles poderiam achar que ele estava blasfemando contra quem? Contra Deus. Por isso que essa revelação foi uma revelação gradativa, mas que chega até nós hoje de uma maneira completa, aonde nós podemos, inclusive o cristianismo é a única religião de todas as religiões que são monoteístas, que tem apenas Deus como único Deus, que pode
e que chama o seu Deus de Pai. Abba Pai, Paizinho querido. Só nós, os cristãos, chamamos Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos conhecer esse coração paterno. E Jesus agora ele usa aqui então essa parábola para mostrar para os pecadores, para mostrar também para os fariseus e para também deixar o ensino para nós do coração paterno de Deus. E olha o que ele diz: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai fez o quê? Dividiu seus bens entre os filhos. Olhem para cá. Esse comportamento do filho mais novo, de chegar para o pai e dizer assim: pai, eu quero a minha parte na herança, naquela época e para aquela cultura, era um absurdo. Era um absurdo um filho chegar para o pai vivo e dizer: eu quero a minha parte da minha herança. Eles só tratavam de herança se o pai morresse após a morte do pai, ou até se antes da sua morte, na beira da morte, assim como fez Abraão, como fez Isaac, como fez Jacó, como eles fizeram, que já perto de morrer, eles então chamam os seus filhos e determinam a bênção para cada um dos seus filhos. Era assim a cultura deles. Então isso que o filho fez não pegou bem. Imagine que os fariseus, que esses pecadores, o quê? Esse jovem, esse moleque fez isso com o pai, que audácia! Ele está desejando a morte do pai, então, está querendo que o pai morra já quer a parte dele na herança. Que absurdo! Eles começaram a achar aquilo um absurdo e pensaram assim: eu quero ver onde essa história vai dar. E o pai pega a herança e faz o que, irmãos? Faz o que? Ele divide para quem? Para os 2. Guarde essa informação. O pai divide a herança para os 2 filhos. Mas por que o pai deu a herança? Já que era um absurdo, por que o pai fez isso? Já que não era algo bom naquela época, por que o pai fez? Por que o pai deu essa herança para os 2 filhos, assim, de uma maneira tão prematura? Porque Jesus, com essa parábola, estava mostrando o coração paterno de Deus. E aí você vai entender porque algumas coisas na nossa vida, que às vezes até nós pedimos a Deus e Deus nos dá, e Deus nos dá, ainda que não seja bom para mim e para você, ainda que não estejamos preparados para ter naquele momento, mas Deus nos concede, porque o seu coração é um coração bom, Ele é generoso, Ele é generoso. Ele não nega bem algum aos seus filhos. Ele havia ensinado Jesus qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma serpente, ou vai dar uma cobra se pedir um peixe. Qual é o pai? Não, ele não vai fazer isso jamais. Ele não vai fazer isso, porque Deus, Ele é um Deus bom. E aí então Ele divide a herança com os 2 filhos. E diz a Bíblia que, passado algum tempo, o que aconteceu? Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Vocês vão ver lá na frente o comportamento do filho mais velho.
quando o filho mais novo volta, vocês vão ver o comportamento do filho mais velho. Mas é interessante que o filho mais velho, ainda que não tenha aprovado a atitude do filho mais novo, quando o pai divide a herança para os dois, ele também não rejeita. Isso mostra algo no coração dele. Ele não disse assim: não, pai, agora não, eu não quero minha herança agora. Não, agora não, não é certo o que ele está fazendo. Ele faz o quê? Ele aceita. Mas após alguns dias, o filho mais novo pega a sua parte da herança e vai o quê? E vai embora de casa. E alguém poderia pensar bem assim: mas por que o pai também deixou que o filho fosse embora de casa? Por que o pai permitiu que ele saísse de casa e fosse embora? Porque mais uma vez, essa decisão de liberar o seu filho com as bênçãos que ele havia recebido, essa parábola estava revelando o coração de quem? De Deus. Diga: o coração paterno de Deus. E é assim que Deus faz. Deus não nos impede de fazermos aquilo que Ele sabe que nós não deveremos fazer, porque Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. A pessoa fala: eu não quero mais servir a Deus. Ele não vai obrigar. Deus tem poder para intervir? Tem ou não? Tem. Mas se Deus intervir, Ele não vai agir como um pai que permite, que dá para o seu filho a liberdade. Ele não vai. Esse é o seu caráter, esse é o seu coração. Então, quando o pai permite que o filho saia, ele estava mostrando que Deus também é assim. Deus, Ele não vai impedir se você quiser fazer alguma coisa errada. Tem que dizer a Deus: se eu tiver que fazer isso que o Senhor me peça de fazer, Deus não vai impedir. Se você quiser fazer, você vai fazer. Se você quiser quebrar a cara, você vai quebrar a cara. Se você quiser ir de encontro à vontade dEle, ao plano dEle, Ele vai deixar você seguir o seu caminho, porque o coração dEle é esse. Ainda que não seja a sua vontade e não seja o seu plano, nem o seu propósito. Mas Deus não vai descer com um anjo. Algumas pessoas dizem assim: eu vou fazer isso, a menos que Jesus desça do céu, ou que Ele mande um anjo. Ele não vai fazer isso. Se você quiser se desviar, você pode. Não deve, mas pode. Se você quiser negar Jesus, você não deve, mas você pode, porque você tem a liberdade de escolher ou amar o coração paterno de Deus e ser devoto a Ele com todo o seu coração, ou dizer: não, eu quero viver a minha própria maneira. E foi isso que o filho mais novo disse: eu quero viver a minha própria maneira. Agora os fariseus, agora os pecadores ficam pensando: ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. E bem feito se quebrar a cara. E a Bíblia diz então que não demora muito até que venha uma fome na terra. E ele que começou a gastar tudo o que tinha de uma maneira irresponsável, tudo o que ele tinha, fez o quê? Acabou. Diga: acabou. Diz a Bíblia no versículo 16: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Toda rebeldia tem um preço. Deus, como um pai amoroso, Ele não impede que qualquer pessoa se rebele contra Ele e diga: eu não quero mais, eu não quero mais saber de igreja,
Eu não quero mais saber de cristianismo. Eu não quero mais saber de Bíblia. Eu não quero mais. Um dia um jovem que nós conhecemos no Rio de Janeiro foi arrumar o seu quarto e chegou para a mãe e disse bem assim: mãe, está aqui a Bíblia. E a mãe disse: como assim? Ele disse: eu fui arrumar o meu quarto e a Bíblia não cabe mais no quarto, não tem espaço para ela. Consegue imaginar? Consegue imaginar um quarto, uma Bíblia no cabelo do quarto? Era que essa Bíblia, na verdade, estava trazendo para ele condenação. Porque volta e meia, quando ele via a Bíblia no quarto, ele sentia aquela coisa, lia a palavra de Deus. Então ele queria tirar aquilo porque estava incomodando ele. E às vezes tem pessoas que fazem assim, elas rejeitam algumas coisas porque elas sabem que no fundo aquilo está incomodando, porque ali carrega a presença de Deus, ou a palavra de Deus, ou a essência do próprio Deus. Eu não quero que toque música não, eu não quero ouvir música não, eu não quero ouvir pregação não, eu não quero ler livro não, eu não quero isso não, eu não quero não, porque de alguma forma está com o coração fechado e está correndo de Deus. E esse jovem começa agora a passar necessidades. E você acha que os fariseus disseram o quê? Ou pensaram o quê? Bem feito. Bem feito. Estou doido para ver essa história. Ele vai morrer, porque é isso que a rebeldia causa. Ele vai morrer. Bem feito. Bem feito. Quem mandou se rebelar contra o seu pai? Aí diz a Bíblia: ele então convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de quê? De porcos. Diga misericórdia. Por que misericórdia? Era um trabalho digno. Era um trabalho digno? Era um trabalho, era digno? Sim, mas para um judeu, não. Para um judeu, cuidar de porcos, um animal que na cultura judaica é considerado como imundo, que os judeus não podem ter nem comer da sua carne, porque é imundo. E agora esse homem vai cuidar de quê? Dos porcos, para pelo menos sobreviver. E mais uma vez então os pecadores e os fariseus, mais uma vez diz que bem feito, foi para a miséria, que é o lugar dele, desse rebelde miserável. E eles então pensando: eu quero ver aonde essa história vai dar, aonde essa parábola vai terminar. E diz então Jesus: embora quisesse comer as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa nenhuma. Isso mostrou que esse jovem chegou ao fundo do poço. Diga comigo: fora da presença do Pai é só uma questão de tempo para ir para o fundo do poço. Tem pessoas que pensam que não, que vai ser melhor, que vai ser feliz, que não vai não. Vai para o fundo do poço. E lá estava agora esse jovem no fundo do poço, mas versículo 17 diz que ele fez o quê? Quando finalmente fez o quê? Caiu em si. Ninguém o condenou, ninguém o acusou. As circunstâncias apertaram e levaram ele a cair em si. E o que ele faz agora?
quando ele cai em si, ele diz, ele pensa: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como um dos seus empregados. Vamos ver em detalhes essas palavras que ele preparou, esse discurso, para falar com quem? Com o seu pai. Mas é interessante que quando ele cai em si, a primeira coisa que veio na sua mente foi voltar para a casa de quem? Do seu pai. E o que fez ele voltar à casa do seu pai? O que o fez pensar em voltar para a casa do seu pai? Você poderia pensar comigo, o que foi que fez ele voltar? Será foi porque ele pensou assim: não, porque lá ele vai ter roupa, não, porque lá ele vai ter agora mais comida? Porque ele pensou em voltar para a casa do seu pai? Ele pensou em voltar para a casa do seu pai por causa do coração bondoso e generoso do seu pai. Ele disse: o meu pai tem um coração bondoso e um coração generoso. O coração do pai é tão bondoso e tão generoso que o pai, sabendo que a herança não faria bem para ele, mesmo assim ele deu. E veja como foi tão importante o pai dar essa herança para ele, porque isso revelou o coração bondoso do pai, e foi exatamente essa bondade que trouxe o filho de volta. Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor ama você. E você pode pensar assim: mesmo andando errado, Deus ainda me abençoa. Não é porque Ele aprova os erros, é porque Ele é misericordioso e o seu coração é um coração bondoso. Ele preparou o discurso. E não pense que aqui ele fez uma oração. Ele não fez uma oração. A gente pensa assim que ele orou a Deus. Não, ele não orou, ele apenas pensou e elaborou um discurso. O discurso foi: vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão pelo que eu fiz, eu vou me arrepender e vou pedir que ele me trate pelo menos como um dos seus empregados, porque naturalmente isso era o que seria justo, sim ou não? Ou não era o justo? Seria o justo. Ele então começa a sua volta para casa, e diz a Bíblia que quando ele diz que vai voltar para casa, no versículo 20, então volta para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai fez o que, irmãos? O viu. Isso mostra que o pai sempre tinha um olhar para o horizonte. O pai sempre pensava: uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar. E por isso que o pai volta e meia olhar para o horizonte para ver se o filho já estaria o quê? Voltando. E naquele dia, quando o pai olha para o horizonte, o que é que ele vê? O seu filho. E o que o pai faz? O que é que o pai faz? Agora os fariseus estão pensando: e o que é que esse pai vai fazer? Vai colocar ele de castigo, vai dar uma surra, que é o que ele merece, vai tratar ele como empregado, porque é isso que ele merece. Eu quero ver agora o que é que esse pai vai fazer com esse filho imundo, ceboso, rebelde, desobediente, que volta para casa agora, depois de ter gastado tudo. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. E o que Jesus vai dizer agora
Ele vai revelar exatamente o coração de quem? De Deus. Quando o pai o vê, a Bíblia diz que o pai, cheio de compaixão, fez o que, irmãos? Correu para o filho, fez o que, amados? O abraçou e o que? E o beijou. É aquele pai que não rejeita. É aquele pai que não esmaga a cana quebrada. É aquele pai que nos vencia. Eu vou dar umas lições para ele agora muito dura, porque é isso que ele está precisando agora. Agora ele está precisando disso mesmo, é tomar uma lapada boa. Não foi isso. Não foi isso que ele fez. Ele abraça, ele beija o seu filho. Imagine que os fariseus agora, que os pecadores estão olhando para esse cenário e pensando assim: o quê? O pai fez isso, esse pai é muito bobo então. Como é que o pai faz uma coisa dessa? Como é que um pai ainda abraça e beija e trata bem um filho rebelde? Ele estava mostrando o coração paterno de quem? De Deus. Que quantas vezes você se afaste dele, ou você rejeite o seu caminho e sua palavra, num dia em que você decidir voltar-se para ele, ele está pronto para começar com você de novo. Ele está pronto para continuar com a sua história do ponto aonde ela parou. Ele encontra, beija o filho, e ele então começa a dar as coisas para o filho, é isso? Não. Lembra que o filho tinha preparado 3 falas para dizer para o pai: admitir o seu erro, não ser mais chamado de quê? De filho, e ser tratado como um dos seus empregados. Essas 3 frases já estavam preparadas no discurso para ele dar para o seu pai. E ele então, depois que o pai o beija, ele então agora diz para o pai: pai, versículo 21, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E o pai não fez nenhuma objeção. O pai não simplesmente ali abraçou o filho e falou: tudo bem, está tudo resolvido. Não, porque a confissão faz parte do processo da restauração. A confissão faz parte do processo da restauração. Dizer: eu admiti, eu pequei contra Deus, eu fui irresponsável, eu me rebelei, eu fui cabeça dura, eu não ouvi o Senhor, eu realmente errei, me perdoe, porque de fato eu errei. Só que as pessoas hoje estão com um pouco de extremismo quanto ao coração paterno de Deus, achando que elas podem viver a sua vida da sua maneira, fazer as coisas erradas do seu jeito, viverem do seu jeito, e simplesmente voltam a falar: não, está tudo bem, Deus me ama assim mesmo. Não. Nós precisamos confessar, admitir, falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu peço o teu perdão sobre a minha vida, me restaura, Senhor. No capítulo 51 de Salmo, Davi, quando peca e reconhece o seu pecado, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, Senhor, traga de volta a alegria da salvação, porque eu pequei contra o Senhor, eu errei. O pai não fez nenhuma objeção, falou: ok, filho, confessa mesmo, vai ser bom para você. E depois do filho confessar, ele agora diz: eu não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Vocês acham que ele era digno de ser chamado de filho? Não era. Ele agora estava ali querendo que a justiça fosse aplicada sobre ele. Tudo bem, pai, eu estou pronto.
eu errei e me trate de uma maneira agora justa. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele, e o pai não fez também nenhuma objeção, não disse, não, que é isso? O pai deixou com que ele sentisse justamente o peso das suas ações. O pai não fez nenhuma objeção. Agora, antes que ele entrasse na terceira fase do que ele havia preparado, falar com o seu pai, quis ele dizer, pai, me trate agora como um dos seus empregados, que era o que ele merecia. Mas essa parábola ia revelar o coração de quem? O coração paterno de Deus. E antes então que o filho agora fale a terceira frase, que diga a terceira coisa, me trate como um dos seus empregados, agora o pai intervém e diz, não, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloque-lhe o anel em seu dedo e as sandálias nos pés. Tem restauração para você. Você não vai ser tratado como um dos meus empregados. Naquela época os escravos andavam descalço. Ele disse, você não vai ser tratado na minha casa como um escravo, porque você não é escravo, você é o meu filho. Você é o meu filho, você vai calçar sandálias, eu vou colocar uma roupa em você e vou colocar o anel em seu dedo, o anel da família, o anel que representava que ele fazia parte daquela família. Ele tinha um pacto com essa família, uma aliança com essa família, e o pai disse, coloque o anel, providencie a roupa e calce os seus pés, porque é assim que Deus faz quando Ele nos restaura. Ele nos trata na condição de filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Ele não trata ele como um empregado. E ele diz mais, no versículo seguinte, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ele disse, meu filho estava morto. Como assim morto? Estava morto emocionalmente para ele? Estava de fato morto fisicamente? Tinha morrido fisicamente? Mas por que ele disse que meu filho estava morto? Porque essa parábola estava revelando o coração paterno de quem? De Deus. E estava mostrando que a condição do homem, se não estiver debaixo da comunhão com Deus, é morto. Fisicamente, não. Espiritualmente. Preste atenção. É o que a Bíblia diz, que essa é a condição de todo aquele que está fora da comunhão com Deus, está morto espiritualmente. Estava morto e perdido. E assim as pessoas estão. As pessoas que se afastaram da comunhão com Deus, bem como aquelas pessoas que nunca se voltaram para Deus. Ambos estão perdidos e mortos espiritualmente. E vou dizer para vocês uma coisa: a igreja não salva. E estar aqui não significa dizer que você está seguramente salvo. A pessoa pode estar aqui presencialmente e o coração não está em nada conectado com Deus.
pode estar aqui e o coração nunca ter se entregado para quem? Para Deus. Pode gostar da igreja, mas nunca ter feito uma aliança com Deus. Pode voltar a sentar no banco da igreja, mas não voltou-se totalmente para quem? Para Deus. A igreja não salva, ela é um instrumento de aperfeiçoamento para os salvos. Mas também você não amadurece, não é aperfeiçoado, não desenvolve, não cumpre com o seu plano que Deus tem para você, nem o seu propósito, se você não estiver vinculado a uma igreja aonde você possa crescer. E pastor, mas a Bíblia diz isso, diz em Hebreus 10, 24, para não deixar de congregar. Em Apocalipse, quando escreve ao anjo das igrejas, não diz bem assim, escreva aos cristãos que estão por aí, de qualquer forma escreve para a igreja, porque Deus aqui na terra, Ele tem um trato com o seu povo, mas Ele vem buscar a sua igreja, a sua igreja. E eu não conheço pessoas que sejam desigrejados, que estejam cumprindo com o plano de Deus para a sua vida. Os desigrejados que eu conheço estão tudo perambulando. Eu não conheço nenhum desigrejado que está engajado, fazendo algo relevante para o reino de Deus aqui na terra. Não conheço nenhum desigrejado. Mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu sou dele. E a igreja? Não, a igreja não preciso da igreja. Precisa da igreja. Em Efésios capítulo 4 diz que o Senhor estabeleceu pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas para aperfeiçoar os santos na igreja. A igreja, Deus opera com o seu governo através de quê? Da igreja. Deus colocou dons, distribuiu a cada um, e esses dons operam em qualquer lugar desse mundo, mas a partir da igreja, que é o lugar de maturidade, de treinamento e de crescimento. Amém, queridos? E o filho agora então, o pai faz essa festa, ele estava perdido, começou a festejar. Agora vem o próximo versículo, diz a Bíblia, que enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu o quê? Música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. E seu pai fez o quê? Matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Qual seria a reação do irmão mais velho aqui ao ouvir isso? Qual seria a reação dele normal? Se ele conhecesse o coração do pai, qual seria a reação dele? De alegria, de celebração. Mas o irmão mais velho, embora estivesse dentro de casa, não tivesse saído, mas ele também não conhecia o coração do pai. Ele não conhecia o coração do seu pai. Se ele conhecesse, falar: nossa, que notícia boa, eu quero ver meu irmão, eu quero abraçá-lo, eu imagino que o meu pai está muito alegre, que o meu pai está muito feliz, eu imagino como o meu pai deve estar vibrando, porque eu sei que o meu pai estava sentindo a falta dele. Nossa, eu quero celebrar também, mas não, ele sentiu ciúmes, ele sentiu raiva. Olha o que ele disse: o irmão mais velho se irou, então não quis entrar, ficou emburrado,
não vou entrar, não entro, eu não participo, eu não quero fazer parte disso, eu não vou entrar nessa festa, não, eu não quero entrar, eu não faço parte, porque eles bagaçou com tudo e agora volta para casa, e agora quer estar onde bom, e o pai faz tudo para ele, agora ele não conhecia. Sabe que tem pessoas ainda hoje na igreja, que elas estão em Deus, mas não conhecem o coração paterno de Deus, por isso que estamos aqui pregando sobre isso. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não entendo, eu sou crente, estou na igreja, e é uma luta para arrumar um emprego, para prosperar, para as coisas dar certo, é uma doença, é uma enfermidade, é uma luta para ser curado, e de repente vem um ímpio e é curado logo. A pessoa se converte, já é curado, já começa a acontecer coisa boa, e dá um ciúme santo. Você precisa conhecer o coração paterno de Deus. Sabe o que esse filho não tinha? Relacionamento com o seu pai. Ele tinha o pai dentro de casa, mas ele não tinha relacionamento. Por isso não conhecia o coração paterno do seu pai. Sabe por que muitas pessoas se esfriam? Porque elas têm as coisas de Deus, mas não têm o coração de Deus. Ela sabe que quando a coisa aperta, aonde buscar refúgio, salvação e milagre, que é em quem? Em Deus. E quando são saciados pelos seus milagres, elas se alegram, obrigado Deus, e volta para a sua vida normal. Se não recebe, se revolta contra quem? Contra Deus. Não conhece o coração de Deus. O filho mais velho não conhecia o coração do pai. Olha o que o pai faz. O pai sai e insiste com o filho mais velho, mas ele responde: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, não meu irmão, volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. Ele não conhecia o coração do pai. Espera aí. E você sendo meu filho, você precisa de uma permissão para matar alguma coisa. Você tem que ter permissão para comer, para se alegrar. Ele já tinha até a parte da herança que era dele. Ele já tinha herança. Porque ele não usufruiu daquilo que ele tinha. Porque ele não se apropriou daquilo que ele tinha. Porque o seu interesse em agradar o pai não era para agradar e conhecer o seu coração. A sua obediência, a sua devoção para o pai era com interesse em obter mais coisas do pai. Isso revelou o coração dele. Sabia que ele estava tão perdido dentro de casa quanto o filho que estava fora? Porque ele não conhecia o coração do pai. Ele diz: mas ele gastou tudo. O pai responde: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Tudo que tenho é seu. Olhe para cá. Tudo que o pai tem lhe pertence. A Bíblia diz: se ele já nos deu Jesus, o seu filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Cura já lhe pertence, cura é para você. Você não tem que ficar desesperado, lutando por cura, cura já lhe pertence. Tome posse
posse da sua cura, se aproprie e fale obrigado. Mas tem gente que fica lutando com Deus. Eu estou guerreando para receber a minha cura. Eu estou lutando com Deus para receber a minha cura. Não, não, não. A cura já lhe pertence. Jesus já fez provisão, já lhe pertence. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Você já tem a provisão, você já tem a cura. Ele já proveu tudo o que nós precisamos. E o que nos falta? Conhecer o seu coração paterno e nos apropriar daquilo que já é nosso. Já é nosso. Diga: eu sou curado, eu sou próspero. Diga: cura me pertence, prosperidade me pertence, salvação me pertence. Ele disse: tudo é seu. Agora é claro que nós temos que andar em fé para nos apropriarmos. E ele diz, fecha dizendo: mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e fez o quê? E voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. Obviamente, essa parábola termina com o filho voltando para casa, se reconciliando com o pai e com o irmão que estava dentro de casa também, sendo restaurado a ambos ao coração do seu pai. E eu quero que você nessa noite entenda isso no seu coração. Você precisa conhecer o coração paterno de Deus. Se você conhecê-lo, você não vai encher sua cabeça de minhoca, de dúvida, de incredulidade, de pensamentos tolos, não. Você vai dizer: eu sei que Deus é um Pai, que Ele me ama. Eu ainda não compreendo todo o seu amor, mas à medida que eu o buscá-lo com todo o meu coração, eu irei compreendê-lo. Queridos, invistam na sua vida espiritual, em conhecer o coração de Deus. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo é passageiro. Se aplique em conhecer o Pai, em estudar as Escrituras, como disse Jesus. Analisem as Escrituras, porque ela revela o poder de Deus. Amém? Você quer fazer isso? Curve sua cabeça e feche seus olhos.